Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que renova, Pai, sobre a vida do teu servo. Em nome de Jesus, abre os ouvidos e deixa o coração, que o Senhor vai falar conosco tremendamente nessa noite. Em nome de Jesus, as palmas levam e agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Pastor, a igreja, amém? Amém. 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 Estou sendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Já queria só reforçar um lembrete que talvez eu tenha dado aí ao longo do culto. Nós fizemos uns ajustes na posição das cartas, uma modificação aqui no som. E aí a pessoa, o técnico de som, ele vai vir na quinta-feira, porque ele vai fazer alguns ajustes com o culto rolando, com o culto acontecendo, e ele não pôde estar aqui hoje. Então talvez você vai sentir o som estourar um pouquinho, às vezes ficar um pouco baixo, um pouquinho fora de regulagem, mas não é culpa de quem está ali na mesa do som, não há problema disso, é só uma regulagemzinha que na quinta-feira a gente faz. Mas mesmo sem estar 100% perfeito, vocês estão me ouvindo bem? Então nós vamos seguir em nome de Jesus. Se eu gritar muito, Lúcio, me avisa aí que eu afasto e a gente vai seguindo, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Irmãos, eu já falei do tema, já sabe do que está na cidade, já conhece. Eu já decorei essa história, não vou nem precisar ler, já decorei. Mas Deus tem coisas novas para nós. A história de Zaqueu, o publicano. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 19. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Diz assim o texto: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, ou em outras traduções, um sicômoro, para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. É interessante que essa narrativa de Zaqueu, muito embora seja uma história muito conhecida por nós, ela é contada, é narrada apenas pelo evangelista Lucas. Só Lucas conta. Mateus não conta, Marcos não conta, João não conta, só Lucas conta essa história. E entendendo aqui um pouquinho o cenário, o momento que estava acontecendo, Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém. E era a última viagem de Jesus, porque quando ele chegar em Jerusalém,
Jerusalém, ele seria ali crucificado, Jesus iria morrer, depois iria ressuscitar e subir para o Pai. Então essa era a última viagem de Jesus. E aí quando ele sai da região da Galileia e ele vai em direção a Jerusalém, no caminho, no trajeto ele passa primeiro por Samaria e depois ele passa por Jericó. Havia outros caminhos, mas Jesus decide passar por Jericó. E aí, quem já ouviu uma outra pregação, outra mensagem que eu fiz há algum tempo atrás, sobre a cura do cego Bartimeu, já conhece essa informação, e talvez quem não saiba vai aprender agora. Mas na época de Jesus, haviam duas Jericós. Não tinha uma, tinha duas. Por quê? Porque Jericó é a cidade mais antiga das cidades que existem habitadas até o dia de hoje. A cidade de Jericó tem cerca de 11 mil anos de idade. Ou seja, na época de Jesus, já havia 9 mil anos que Jericó existia. Só que quando Jericó ela foi construída como a cidade mais antiga, era uma cidade fortificada, e todos nós conhecemos a história. Quando o povo sai do Egito, eles peregrinam pelo deserto, atravessam o Jordão, chegam diante de Jericó. O povo liderado por Josué dá 7 voltas em torno de Jericó, e no 7º dia eles tocam uma trombeta. O que Deus faz? Faz com que as muralhas de Jericó caem. Quando as muralhas caem, eles invadem a cidade, destroem toda a cidade, e Josué lançou uma profecia, que aquele que reedificasse Jericó seria amaldiçoado e perderia sua descendência, porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. Séculos passam e vem um homem que ele reconstrói Jericó, e de fato, assim como Josué profetizou, ele perde o seu filho morre durante a reconstrução da cidade, e aquela reconstrução fica inacabada, e fica ali uma pequena cidade, uma pequena aldeia na verdade, e aquela pequena aldeia subsiste, com poucas pessoas morando ali, na sua maior parte mendigos, pessoas com deficiências, pessoas muito pobres que não tinham onde morar e se escondiam em Jerusalém, na Jericó Velha. Então a cidade fica conhecida como Jericó Antiga ou Jericó Velha. Pouco antes do tempo de Jesus, no período intertestamentário, logo depois de Malaquias, antes de começar o Novo Testamento, aquelas terras, aquela região toda, ela é cedida a Herodes o Grande. E Herodes o Grande começa a reconstruir a cidade. Só que sabendo da maldição de Jericó, ele não reconstrói Jericó onde ela antes era. Ele reconstrói a cidade 1,5 km, 2 km para frente. Então havia uma construção nova, de uma cidade nova, que tinha teatro, que tinha hipódromo, que tinha muitos jardins com palmeiras. Inclusive Herodes constrói o seu palácio de inverno nesta cidade de Jericó, e quando ficava frio lá em Jerusalém, ele vinha para Jericó, e era ali que ele ficava, e aquela cidade estava uma cidade muito importante, e uma cidade muito rica, porque ali havia muitas frutas, muitos bálsamos, e o centro comercial da venda daquelas essências de perfumes e de bálsamos acontecia em Jericó. Então a cidade era uma cidade muito rica, só que isso era Jericó nova, a Jericó que Herodes havia construído, onde estava o seu palácio, e havia outra Jericó velha, onde moravam os marginalizados. Pois bem, quando Jesus atravessa Samaria, ele vai para Jericó, o que ele faz? Ele passa primeiro pela Jericó velha, e quando ele entra na Jericó velha, quando ele está saindo da cidade, ele encontra, ou melhor, ele está chegando na cidade, ele encontra um homem, que nós conhecemos por nome de Bartimeu, ou melhor, nem com o nome, porque o nome dele não era Bartimeu, este era a forma como ele era chamado. Timeu era o seu pai, Bar é filho dele, então o cego que nós conhecemos como Bartimeu, era na verdade um homem deficiente visual, que era filho do Senhor Timeu, e aquele cego começa a chamar Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão manda ele se calar, só que ele não ouve a multidão e grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então manda chamar, ele larga a sua capa, vai até Jesus, e ele é curado da sua cegueira. Jesus fala para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: Jesus, eu quero ver. Então Jesus cura ele, e ele começa a ver. Quando Jesus faz esse milagre ali na Jericó Velha, o que acontece? A notícia começa a se espalhar, e as pessoas, sabendo que Jesus ia para Jerusalém e ele passaria pela Jericó Nova, e os mensageiros, os que levam as boas novas, e os fofoqueiros foram na frente para contar, e saíram contando: olha, Jesus está vindo aí, ele acabou de curar um homem ali em Jericó, ele está chegando aí, e
Boa Nova, já estava uma multidão enorme esperando ele lá. Por quê? Porque a notícia da cura de Bartimeu tinha chegado antes de Jesus. Eu quero fazer um parênteses aqui. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser notícia e vai correr, vai chegar em lugares que você nem imagina. O que Deus vai fazer na tua vida vai virar notícia. Parente de perto, parente de longe, gente que nem te conhece vai ficar sabendo aquilo que Deus está operando na sua vida. Põe a mão no ombro de um crente do seu lado, aí de um irmão, põe a mão no ombro de alguém, fala assim: seu milagre vai virar notícia. O seu milagre vai virar notícia. Mas ele era o chefe dos publicanos. E Lucas ainda afirma, ele era rico. E parece uma informação desnecessária, porque todos os publicanos eram ricos. Então quando ele enfatiza que o cara era rico, é porque o cara era rico mesmo. Quem conhece gente rica? Aí pastor, eu conheço eu mesmo. Glória a Deus. Bênção para você. Quero te conhecer também, em nome de Jesus. É um autógrafo para nós depois. Mas o Zaqueu era muito rico mesmo. E ele era o chefe dos publicanos. E eu sei que a maior parte já sabe, mas para um outro que não sabe, eu não lembro, eu vou explicar aqui para você também o que acontece. O Império Romano dominava Israel. O Império Romano tinha por costume, como é que eles faziam? Quando eles dominavam uma nação, eles não destruíam a nação, eles ocupavam, deixavam a nação seguir com as suas atividades econômicas, com a sua cultura, com a sua língua, com os seus costumes, sua religião, tudo normal. Só que eles queriam que essa nação dominada pagasse impostos. Então eles tinham que cobrar os impostos. Só que não tinha sistema de computador, não tinha. Então como é que eles iam saber quanto tinham que cobrar de impostos? Eles nomeavam pessoas de dentro da cidade, moradores locais que conheciam todo mundo, sabiam o dia a dia da cidade. Então aqueles moradores sabiam quem tinha dinheiro, quem não tinha, quem era comerciante, quem era empresário, quem era trabalhador, quem tinha recebido bem, conheciam o dia a dia. Então eles nomeavam aquelas pessoas como funcionários públicos de Roma, ou funcionários públicos também chamados de publicanos. Publicanos eram esses. E em Jericó, como tinha um comércio muito farto, não adiantava ter um cobrador de impostos, ele não estava bom. Então essa pessoa, nomeado como cobrador de impostos oficial, que se reportava a Roma, ele tinha que contratar ajudantes. Então ele subcontratava pessoas que trabalhavam para ele. Então essas pessoas saíam, iam nos lugares, cobravam os impostos, entregavam o que arrecadavam para esse chefe, e o chefe juntava e entregava para Roma. E como é que Roma fazia? Roma estipulava uma meta: eu quero arrecadar R$1 milhão para mim. Só que aí Roma queria R$1 milhão. Bom, os cobradores de impostos, por sua vez, eles cobravam um valor maior. E aí o que ficava? Se eles arrecadassem 1.500, eles davam R$1 milhão para Roma e ficavam com os outros 500 para eles. E eles iam embolsando esse dinheiro. E como não havia nenhuma tabela, não tinha nenhuma lei, eles podiam cobrar quanto eles quisessem. Então quando eles gostavam de alguém, cobravam menos. Quando eles não gostavam de um inimigo, eles cobravam mais. E os publicanos começaram a ser odiados pela população local, porque os judeus viam os publicanos como alguém que era do mesmo sangue deles, que era irmão deles, mas estava traindo o povo judeu, porque estava trabalhando para o inimigo, para Roma. E esses publicanos, na sua maioria, repete comigo assim: na maioria, repete assim, mas a maioria não é todos. Não são todos. A maioria não são todos. A maioria era corrupta. Então o que eles faziam, seu Edjão? Eles faziam assim: eles chegavam no cara de comércio e colocavam o imposto para sem pagar 50 mil.
O cara fala, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, eu te empresto o dinheiro. Aí você paga o imposto, no final do ano você me paga. E aí a pessoa ficava devendo, não para o império, mas ficava devendo para ele, publicano. E aí a pessoa passava o ano, não conseguia juntar o dinheiro, começava a dever, falava, então faz o seguinte, agora a sua loja, o seu comércio, eu vou tomar, ele passa a ser meu. Aí além de ser cobrador de impostos, além do que eles ganhavam na cobrança dos impostos, eles começaram a ser donos de propriedades, eles pegavam animais, eles pegavam mercadorias, eles tomavam posse de comércio e começaram a enriquecer e dominar mais a cidade. Eles foram ficando cada vez mais ricos e influentes, mas por outro lado, cada vez mais hostilizados e odiados pela população. Então, quando a população olhava para alguém e falava, esse camarada é publicano, o povo judeu, eles odiavam os publicanos. Eles odiavam. E os publicanos estavam numa situação tão grave em Israel nessa época, que para os mestres, para os rabinos de Israel, o publicano era considerado como um judeu morto. Eles não podiam entrar nas sinagogas, eles não podiam entrar no templo e participar de nenhuma festividade, eles não podiam fazer orações públicas pelas ruas, eles não podiam fazer nada. Era como se eles espiritualmente, para a religião judaica, eles não existissem. Era assim que era a situação. E o Zaqueu era o chefe dos publicanos. Aí Jesus entra na cidade. E Zaqueu quer ver quem é esse. Quem que é esse cara que todo mundo fala? Quem que é esse homem que está causando tanto alvoroço? Só que Zaqueu, ele era de pequena estatura. E como a multidão era muito grande, a distância, ele não conseguia enxergar o rosto de Jesus. Ele não conseguia ver os traços, a fisionomia de Jesus. Então ele cria uma estratégia. Qual a estratégia? Ele sabendo o caminho da cidade, ele já tinha entrado por aqui, ele tem que sair por ali, então ele vai, aí se adianta pelo caminho, e ele sobe em uma determinada árvore que estava ali na beira do caminho. Esta árvore é um sicômoro, também chamada de figueira brava, que era uma árvore de 6 a 10 metros de altura, só que os galhos dela começavam bem lá embaixo, como ela era baixinha, mais fácil para ele conseguir subir, escalar aquela árvore. E a árvore tinha muitas folhas, então como a folhagem era bem vasta, ele pensou, vou conseguir subir fácil, e lá em cima eu vou ficar escondido no meio das folhas e ninguém vai me encontrar. Eu fico aqui em cima, Jesus vai passar, eu vejo quem é, satisfaço a minha curiosidade, mato a minha curiosidade, vejo quem ele é, ele vai passar, ele vai embora, quando ele for embora, tudo volta ao normal, a minha vida vai seguir da mesma maneira como é. Da mesma forma que muitas pessoas pensaram, me convidaram para o culto da igreja de domingo, culto dos pais, não tem problema, eu saio de casa, vou lá na igreja, sento na cadeirinha, assisto o culto, tiro uma foto no final, tomo um café, dou a paz do Senhor e vou embora e minha vida segue normal. Eu quero te dizer, Jesus está passando hoje aqui, o braço aí da vocação não é mais um culto, não é mais uma reunião, não é mais um dia bom, não é mais uma celebração, é hoje o dia da mudança. A glória de Deus aqui, cara, eu nem comecei a pregar, eu estou contando a história para vocês. Começar a pregar logo, então fica começando. Ele sobe na figueira brava, se esconde no meio das folhagens e fica observando. E Jesus vem passando. Quando o irmão fala assim, Jesus está passando aí também. Jesus vai passando, e quando ele passa embaixo da figueira que está Zaqueu se
estica um pouquinho para ver melhor. E aí Jesus Eita E glória. quando Jesus para, Jesus olha para cima. E o olhar dele cruza com o olhar. Aleluia. Dá uma olhada para o reino do céu. Fala, só olha só. Cruza seu olhar com Deus. Sabe quando olha olho no olho? Sabe? Jesus olha olho no olho. Quando ele olha, sabe que talvez tenta se esconder, tenta subir mais um pouquinho no lugar, quando ele me viu como é que vai ser. Por quê? Porque Jesus era um mestre, Jesus era um rabi. E se os rabinos não falavam com Zaqueu, consideravam ele como um morto, consideravam ele como alguém que era uma vergonha para o povo judeu, e o Zaqueu tinha medo de ser humilhado em público, ele tinha medo de ser exposto, ele tinha medo de ser maltratado por Jesus. Ele queria ver, mas não queria ter contato para não correr o risco de passar por uma humilhação. Só que quando Jesus vê Zaqueu, cruza o olhar, ele fala assim: Zaqueu, desce, e desce depressa. Eu não vou te envergonhar, eu não vou expor pecado, eu não vou te ofender. Pelo contrário, eu quero entrar na tua casa hoje. Eu não vim aqui para te fazer mal, Zaqueu. Eu vim aqui porque tem algo especial para tu. E Zaqueu desce. Zaqueu desce depressa. E quando ele desce ali, olhando para Jesus, Zaqueu mais baixinho, Jesus um pouquinho mais alto, eles se olham de novo. E a Bíblia diz que um recebe ao outro com júbilo, com alegria. Algumas traduções agora em diz assim: e ele recebeu o outro gostoso, recebeu o outro com alegria. E aí, irmãos, Jesus, quando fala para Zaqueu que ele quer ir para a casa de Zaqueu, e eles começam a conversar entre si, a dialogar, o povo ao redor, a grande multidão que estava lá, diz o texto que eles começam a murmurar. Como é que Jesus vai para a casa de um publicano? Como é que Jesus vai para a casa de alguém que rouba a gente? Como é que Jesus vai para a casa de alguém que faz tanto mal, que oprime o povo de Israel? Como é que Jesus, sendo um rabi, sendo um mestre, vai se prestar a um papel como esse? E começam a interrogar entre eles, falando, alguns em pensamento, outros falando mesmo murmurando, mas ali falando sobre Zaqueu e sobre E Zaqueu, vendo aquela murmuração, aquele burburinho, aquela conversaiada, Deus da glória. ele apresenta uma justificativa. Olha o que ele fala. Velho, eu vou ler, para não correr, senão mudar as palavras. É um texto bíblico aqui. Se puder, projeta aqui para nós. O versículo de número 8, que diz assim, olha o verso de número 8 que ele fala. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu, não é eu dava no passado, e não é eu darei no futuro, é eu, presente, me dou aos pobres metade dos meus bens. Presta atenção. E se é condicional, caso tivesse acontecido, e se por acaso em alguma coisa eu tenho defraudado, enganado,
julgava que todos os publicanos eram ladrões. A maioria eram, mas todos eram. E aí eu tenho uma notícia tremenda para você. A gente pensa que Zaqueu era ladrão, mas Zaqueu não era. A gente, quando lê esse versículo, sabe como a gente interpreta? Olha como a gente interpreta. A gente interpreta que aconteceu assim: ele desce, aí ele encontra Jesus, aí ele fica constrangido e fala assim: Jesus, a partir de hoje que eu me converti, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aí, Jesus, eu vou dar toda a situação. Se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas não foi isso que ele falou. O que ele fala aqui é o seguinte: ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, durante todos os meus dias, as pessoas ao redor não sabem. Eles me julgam, eles me apontam, mas eu, de tudo que eu recebo, metade eu separo, e eu tenho ajudado muita gente, e tenho dado metade dos meus bens aos pobres. As pessoas não sabem, mas eu tenho feito isso durante a minha vida. E eu não vou dizer que eu nunca errei, porque eu posso ter errado, as pessoas erram, mas quando eu errei, eu sempre devolvi, restituí. E a lei mosaica manda que quando alguém rouba algo de outra pessoa, ele tem que devolver o que ele roubou, acrescido de 1/5. Ou seja, se eu roubei R$1.000, eu tenho que devolver os 1.000 mais 1/5, que é 20%, ou seja, mais R$200. Ele fala: se eu por acaso roubei R$1.000 de alguém, eu devolvo não os 1.000, não 1.200, eu devolvo 4.000. Então, ele está indo além do que a lei fala. Ele faz mais do que a lei manda. Só que as pessoas ao redor de Zaqueu, sem conhecer a vida de Zaqueu, sem conhecer o dia a dia de Zaqueu, sem conhecer o coração de Zaqueu, achavam que ele era publicano, ele era ladrão, igual a todos os outros publicanos. Colocavam Zaqueu dentro de um saco podre de pessoas que faziam errado, e apontavam, e julgavam, e condenavam. Só que quando Jesus aparece, e eles começam a atacar Jesus, como é que Jesus vai se juntar com alguém que é ladrão? E ele diz assim para a multidão: olha, vocês estão dizendo que eu sou ladrão, mas eu não sou não. De tudo que eu recebo, metade eu tenho dado aos pobres. E nos momentos em que eu cometi algum erro, eu restituí 4 vezes mais. E eu desafio alguém aqui: se alguém provar que eu prejudiquei, eu devolvo 4 vezes mais. E aí, quando Zaqueu fala isso, Jesus não contraria Zaqueu. Se Zaqueu estivesse mentindo, Jesus não iria contrariar Zaqueu. Não iria desmascarar ele em público. Jesus fez isso? Porque Zaqueu estava falando a verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Zaqueu e Jesus vão para a casa de Zaqueu. E Jesus fala assim: hoje a salvação chega dentro dessa casa. Hoje a salvação alcança a sua vida, Zaqueu, e a vida de toda a sua família. Você, Zaqueu, é um chefe de família. Provavelmente Zaqueu tinha esposa, tinha filhos, talvez até cuidasse dos seus pais. Ele era o patriarca daquela família, o responsável pela família. E quando Zaqueu apresenta essa postura e tem esse encontro com Jesus, e Jesus vai com Zaqueu para a casa de Zaqueu, a mudança não era apenas na vida de Zaqueu, mas Zaqueu como autoridade daquele lar, como o pai, como o chefe, como o patriarca, ele leva Jesus para dentro daquela casa. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas presta atenção, eu tenho pouco tempo, 9, 10 minutos, nossa, mas eu ainda tenho algumas coisas para te revelar aqui. Presta atenção, irmãos. Quando eu preparava essa mensagem, e eu confesso que eu já preguei esse texto de maneira diferente de outras vezes, só que eu fui me aprofundar. Eu falei: eu preciso, tem mistérios aqui, eu preciso que o Senhor me mostre o que está escondido nesse texto. E Deus está revelando. Eu estou mostrando isso aqui. Você tem que escalar lá no fundo.
para buscar na profundidade. Glória, aleluia. Quando a gente fica no superficial, a gente entende algo muito raso. Quando a gente desce no profundo, Deus revela as coisas profundas para nós. Deus falava assim, Aleluia. quando Zaqueu estava em Jericó e ele foi subir uma árvore, ele poderia ter escolhido qualquer árvore, sim ou não? Sim. Tinha palmeiras, tinha árvores de fruta, todo mundo de árvore. Por que ele escolhe um sicômoro? Porque a tradução deste nome significa restauração. Zaqueu sobe na árvore da restauração. E quando ele sobe, aquela árvore era um sinal para Jesus. Ele talvez nem soubesse, mas inconscientemente ele sabia que precisava de uma restauração. Na vida financeira, não, a vida financeira ia bem. Na saúde, Zaqueu estava precisando de um dia perfeito. Só que ali dentro precisava de uma restauração. Zaqueu precisava de uma restauração na sua imagem pública. Porque as pessoas julgavam Zaqueu, apontavam Zaqueu e condenavam Zaqueu sem dar a ele nem a chance de se defender. Quando Jesus encontra Zaqueu, o tribunal estava formado. Só que Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tem restauração para você. Você até agora tem sido apontado e apontado, julgado e condenado e nunca pode se defender, mas hoje é o dia de você. Que você não é o ladrão que eles dizem que você é. Fala para eles que você não é a pessoa que os outros pensam que você é. Diga para eles quem você é de verdade e o que você tem feito, porque eles não sabem, mas eu sei. Zaqueu não precisava falar para Jesus que ele dava dinheiro para os pobres ou que ele fazia o que ele fazia, porque Jesus já sabe. Sabe o que ele precisava saber? A multidão. Perante Jesus, a imagem de Zaqueu não estava manchada, mas perante a multidão estava. E se estava manchada, precisava ser restaurada. Pastor, eu não entendi. Deus vai te fazer descer em algumas situações para poder restaurar coisas na sua vida que ficaram marcadas e manchadas. Tem histórias que ficam para trás, que ficam mal contadas, mal paradas, e fica aquele negócio, e fica uma mancha, fica um rótulo, fica uma marca, e você vai carregando, e aquilo é um peso, é um fardo, é uma tonelada nas costas. Jesus fala hoje: desce depressa, porque eu tenho uma obra de restauração. Eu vou tirar, eu vou mudar, eu vou transformar. A tua família te vê de um jeito, a tua família aponta coisas em você, mas a história não é bem assim. Eu, Jesus, que conheço a história, vou restaurar a imagem que as pessoas têm a seu respeito. Glória a Deus, aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus vai entrar com restauração na sua vida. Fala, já, glória a Deus. Jesus fala: Zaqueu, desce. Porque a obra da restauração, o tempo da restauração chegou para você. Glória a Deus. Mas não só para você, para toda a sua. Porque quando a gente passa pela luta e quando alguns rótulos são colados em nós, não é só a gente que sofre, a nossa família também. Quando o filho entra para o mundo das drogas ou para o mundo do crime, os pais são condenados junto com eles. Ele não soube criar, porque se soubesse não tinha acontecido isso. Quando o pai está numa situação difícil, às vezes está alcoólatra ou se gosta das drogas, essa família não cuidou, porque se tivesse cuidado dele, ele não teria chegado nesse ponto. Quando tem alguém passando, a família toda é condenada. Então a restauração não é só para um, a restauração pode imediatamente atingir um, mas ela repercute sobre toda a família. Se o inimigo colou um rótulo sobre você e sua família de algo de maldição, de algo de peso, de algo negativo, hoje Jesus está restaurando você. E a outra coisa que eu vou falar para encerrar, para encerrar meu podcast de hoje, presta atenção. Zaqueu dava metade do seu bem aos pobres, sim ou não? Se alguém tivesse sido prejudicado por ele, ele devolvia 4 vezes mais do que existia.
Ele ia além da lei. E aqui é até interessante, só um parênteses. Irmãos, se tudo que Zaqueu tinha de dinheiro, se tudo que ele conseguiu fosse através de roubo, se ele tivesse roubado todo mundo para conseguir o que ele tinha, imagina se todo mundo apenas falou, eu fui roubado, ele tivesse devolver 4 vezes mais para todo mundo, ia faltar dinheiro para devolver. Ele falou isso porque ele tinha a sua consciência limpa. Sabe aquele negócio que eu falo assim, você tem 10 reais para me emprestar? Não tem. Você tem sim, não tem. Pode pegar minha carteira, pode procurar, se achar é seu. Quando você fala isso, é por quê? Eu não tenho. Porque você está no vale. Quer pedir um pix até não, jeito, mas na carteira não tem. Foi isso que eu falou. Olha, a lei mandou devolver 20% a mais, mas se alguém conseguir provar que eu menti, se alguém conseguir provar que eu enganei, eu devolvo 4 vezes mais. Eu assumo esse compromisso, por quê? Porque ninguém vai conseguir, porque eu não fiz isso. É isso que eu fiz. Deus lindo, Deus de vontade. Olha só, ele fazia tudo isso. Mas fazer isso, ajudar os pobres, restituir os seus erros, pedir desculpa, tudo isso é muito legal, é muito bonito, mas não garante a salvação. Glória a Deus. Quando Jesus encontrou ele, falou assim, eu sei que você faz. As pessoas não sabem. Pode explicar para elas. Pode contar a sua história aí. Só que isso, só isso, não é suficiente. Irmão, se entregar a cesta básica para a pessoa de rua e garantir salvação, tem um monte de homem que faz isso. A gente saiu ontem com 80 Famitex. Tinha gente distribuindo 200, 300, 500, eu vou para o centro de São Paulo, para ali de alguns institutos, de algumas combis, para fazer café da manhã, que tem às vezes mais de 1000 refeições para as pessoas na Praça da República, no centro de São Paulo. Se fazer isso garantisse salvação para alguém, tinha um monte de gente que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e que iria para o céu, mas só fazer boas obras não é suficiente. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu nunca roubei ninguém, eu não fumo, eu não minto, eu nunca traí minha esposa, eu cuido da minha família. Isso é muito legal, é muito bom, mas só isso não é suficiente. Deus da glória, fala tudo, Senhor. Para sair aqui da terra e um dia morar no céu, tem que trazer Jesus para tem que trazer Jesus para dentro da sua vida. E é isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala, fulano, aceita Jesus, se batiza, vem no culto, participa dos departamentos, tenha frequência, aprenda a palavra, não seja visitante de culto, seja frequentador, ande com Jesus, renuncie ao pecado, renuncie às coisas erradas. Porque a gente quer uma igreja cheia e um monte de não é isso, é porque este é o caminho que conduz à salvação. Fazer coisas boas é legal, tocar na igreja é legal, pregar com o microfone bonito é legal, fazer oração é legal, tudo isso, mas nada disso garante salvação. O que garante salvação é andar com Jesus. Na sua casa, você traz salvação para você e para a sua. Quem entendeu o que Jesus falou? Zaqueu entendeu também. Ele entendeu que ele estava fazendo muitas coisas certas. Glória a Deus. Mas que naquele dia ele tomou a melhor decisão.